Como que você avalia, do ponto de vista jurídico, essa tentativa do governo Trump de proibir que estudantes estrangeiros ingressem ou ainda que permaneçam na Universidade de Harvard? E já adianto, essa decisão fere alguma norma internacional? João, vamos começar desde o começo para as pessoas que nos acompanham, para elas entenderem o que aconteceu. Houve uma discussão lá atrás, no começo do mandato do Donald Trump, quando ele pediu para Harvard colocar uma lista, apresentar uma lista, não só Harvard, mas outras universidades também, com quais eram as pessoas que estavam fazendo parte das manifestações pró-Palestina. Começou essa história por aí, tá? Onde, nessas manifestações, nós tínhamos, sim, muitas pessoas ali que, inclusive, estavam defendendo o Estado Islâmico, defendendo os Houthis, defendendo o Hamas, principalmente o Hamas. Então, assim, nós tínhamos bandeiras de organizações criminosas dentro dessas manifestações. Isso é real, isso realmente aconteceu e isso a Casa Branca se manifestou imediatamente. Com relação a isso, todo mundo vai dizer, poxa, mas se você está dentro do Brasil, se você é um estudante, está estudando dentro do Brasil e começa a fazer propaganda aqui de um inimigo nosso ou de uma organização terrorista, se você está dentro da USP com uma bandeira do PCC, obviamente você está cometendo uma infração e principalmente se aquela infração é contra os valores e a legislação daquele país, você está violando. Eu tenho certeza que qualquer pessoa vai concordar. Porém, o que aconteceu depois? Você vai ver que alguns pontos começaram a ser direcionados especificamente a Harvard, como, por exemplo, a solicitação de todos os cadastros de todos os alunos com as suas notas e documentos pessoais, tá? Harvard mandou e disse para eles, olha, eu estou te mandando aqui, a questão de notas é irrelevante, né? Se você é um bom aluno, se você é um mau aluno, isso não quer dizer um risco à segurança nacional. Você só é burro ou você é inteligente. Não quer dizer que você, por ser burro ou inteligente, é um risco à segurança nacional. Mas os seus dados pessoais, como aluno internacional, estão em um banco de dados controlado pelo governo através do DHS, que se chama SEVES, que é o departamento que é responsável para emitir todas as autorizações para expedição de visto de estudante. Então, quando você se matricula para pegar numa escola, ou numa universidade, ou num curso, você vai pegar o seu I-20. O seu I-20 vem com o número da SEVES. A SEVES é o seu registro de solicitação da escola, com a sua documentação, demonstrando que você já está apto para começar a estudar. Aí ele te dá um I-20, que é o que se chama um documento que se chama I-20. Esse documento é o que você leva no consulado para estampar seu visto. Ou seja, o órgão do governo já tem os seus documentos duas vezes. A primeira, quando você fez a solicitação e expedição da SEVES, e a segunda, quando você levou no consulado para o consulado estampar o seu visto. Então, quer dizer, o que Harvard disse foi, eu não vou te dar isso porque você já tem isso. O que eu posso te dar é uma lista de quem são as pessoas que estão na manifestação. E Harvard mandou essa lista para o governo. Só que o governo disse que não era aquilo que ele queria outros documentos, que eram documentos pessoais. Harvard ficou, mas você já tem. E você tem não só na SEVES, como também nos consulados. Você não precisa que eu te dê algo que você já tem. E aí começou aquela briga de corta verba, faz isso, faz aquilo e tira isso. E aí veio essa história de barrar todos os vistos de estudante de Harvard. Porém, tem um problema, né? Nós estamos falando em uma faculdade com 30 mil alunos. Desses 30 mil alunos, nós temos um quarto que são estudantes internacionais. E desses um quarto de estudantes internacionais, nós temos filhos das pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Uma delas é a princesa da Bélgica, que está lá indo para o segundo ano de curso. E isso começou a gerar aí não só um problema interno, mas também um problema de relação internacional, né? Imagina você, rei, rainha da Bélgica, sua filha está estudando em Harvard, de repente ela tem o visto dela cancelado, que não tem nada a ver com Hamas, muçulmano, com manifestação, tem nada a ver com isso. Essas pessoas foram diretamente afetadas. Então, isso foi o principal motivo onde você vê que essa decisão ela não tem o menor sentido. E começou-se a questionar muitas vezes por que Donald Trump está com essa fissura em cima de Harvard, que está desde o começo do mandato dele.
E aí, hoje de manhã, saiu uma entrevista com uma secretária de Harvard dizendo que a única razão que ela consegue enxergar para tamanho pressão em cima de Harvard por parte do Donald Trump, que não, a gente não vê a mesma coisa nas outras universidades, é porque o Barron Trump, filho dele, filho mais novo dele, foi negado. O currículo dele foi negado para que ele fosse aluno de Harvard. Então, que aí criou-se essa especulação da teoria de conspiração, dizendo que ele tem aí uma questão pessoal com Harvard, que rejeitou o filho dele e que efetivamente isso gerou uma frustração nele e agora ele quer, de qualquer jeito, criar problemas para Harvard. Isso é o que hoje a gente vê nos noticiários aqui, hoje mesmo, isso é hoje de manhã. Entendi. Você falava a respeito da segurança nacional, né, que é a justificativa do governo Trump. Mas, ao mesmo tempo, a universidade fala que essa medida do governo representaria, pelo menos, uma violação da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que fala sobre liberdade. Nós, aqui na Ouro Verde, já comentamos várias vezes sobre esse assunto. Você concorda com essa alegação da universidade? Aí eu não concordo, porque aí eu olho por um lado onde nesse ponto eu dou razão ao Donald Trump. Né? A gente tem aqui dentro dos Estados Unidos, a gente precisa olhar, para que você olhe para uma situação de lei, você precisa olhar pelo menos a história do país, o que aconteceu, como as coisas vão acontecendo e os riscos que a gente vê acontecendo aqui. E a gente precisa analisar a lei dessa forma. Você tem direito a fazer uma manifestação, você tem o direito a livre expressão, você tem direito a poder falar e se expressar da forma que você quer? Sim, até a página 2. Como o exemplo que eu dei para você. Imagina se nós começarmos a ver dentro da USP pessoas fazendo apologia ao PCC ou Comando Vermelho, né? Então, o que eles estão fazendo é apologia a um grupo que é considerado, legalmente considerado pelos Estados Unidos como terrorista. Eles não estão falando simplesmente, tira Israel da Palestina e tá tudo certo e devolva as casas. Esse não é o mote da movimentação. E eu falo isso para você, João, porque eu vi isso em Houston. A mesma manifestação que eles fazem nas universidades, os alunos fazem em Downtown Houston, na frente do Shopping Galeria, que é um dos maiores dos Estados Unidos. Eu vi essas manifestações, mas ali só tem bandeirinha falando: devolva a terra para os palestinos, coloque os palestinos de volta na casa deles. Não tem nenhuma manifestação pró-Hamas ou pró-grupo terrorista. Mas se você pegar os vídeos que foram postados não só na Universidade de Colômbia, mas também na Universidade de Harvard, você tem ali as bandeiras do Hamas. E aí é onde, obviamente, não só o DHS, mas a Casa Branca e o Trump, obviamente, se preocupam e falam: pô, peraí, mas então eu tenho grupos terroristas, defensores de grupos terroristas dentro do meu país, eu estou concedendo para essas pessoas a capacidade de estudar dentro dos Estados Unidos, conquistar um currículo válido e, de repente, ele vai se voltar contra mim? Lembra uma coisa, João, quem treinou o Saddam Hussein? Foi o Serviço Secreto Americano. Quem treinou o Osama Bin Laden? A CIA. Então, isso está muito enraizado dentro do coração do americano, onde eles treinaram pessoas que posteriormente se voltaram contra eles e conheciam tudo de dentro do país, porque eles estavam treinando aqui e vieram com uma facilidade absurda a cometer atos de terrorismo. Então, essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que você tem o direito de livre expressão e poder dizer e falar o que você quiser e colocar suas ideias, desde que aquilo não seja uma violação à legislação daquele determinado país. Seria a mesma coisa, para as pessoas entenderem, é que aqui, graças a Deus, a gente não tem essas questões como a gente vê muito no Brasil, o PCC e outros grupos, que na minha opinião são grupos terroristas. Segundo o Lula não são, mas na minha opinião eles são. Você imagina essas pessoas fazendo uma manifestação na USP, que é uma universidade pública, paga com o nosso dinheiro, fazendo uma manifestação defendendo grupos criminosos. É da mesma forma que eles enxergam que isso está acontecendo. Mas, por outro lado, eu também enxergo que Harvard deu o que foi solicitado. E mesmo que não tivesse dado, eles têm esses acessos, tanto nas sedes quanto nos consulados. Eles têm toda a documentação daquelas pessoas, eles têm acesso a isso. Então eu não vejo qual a razão de repente, punir Harvard por algo que o governo já tem acesso. Agora, Daniel, você comentava sobre a questão diplomática, né? Tem personalidades importantes, representantes de outros governos, outros países, estudando agora em Harvard, que correm o risco de acabar deixando ali
de ter esse direito, né, esse privilégio, melhor dizendo. Mas, ao mesmo tempo, eu analiso da seguinte forma. Beleza, o governo Trump quer buscar esses estrangeiros que fazem apologia a grupos terroristas. Mas também existe, dentro dos Estados Unidos, estudantes americanos que fazem esse tipo de apologia ao Hamas. O governo também está de olho neles? Esse é um ponto, João, que eu tenho questionado muito com alguns amigos aqui, né? Se você... Eu acho que o perigo interno ele é maior do que o perigo externo. Se você pegar, colocar no Google, fácil aí, né? Se você colocar no Google ataques de tiros, violência, brigas de trânsito, você vai ver que a imensa maioria não é feito por imigrante nem estrangeiro, tá? Você vai ver algumas chacinas e algumas coisas em pontos específicos, bairros específicos, que isso sim o Donald Trump está fazendo muito legal, que são pontos controlados por gangues, principalmente essa a MS-13, a Mara Salvatrucha, e o Trem de Aragua, que é a venezuelana. Então, isso você vê sim, naqueles pontos específicos, mas de resto, você não vê grandes violências vindo de comunidades de imigrantes. Esse é um ponto. Mas você vê muitas violências, inclusive em escolas, faculdades, de tiroteios e tudo mais, que são feitos por americanos. E esse é um ponto que eu acredito que o Donald Trump deveria pegar bem pesado mesmo para colocar ali um terror em cima dessas pessoas. Porque sim, o que ele está fazendo está gerando um medo geral dentro da comunidade estudante nos Estados Unidos. Poxa, eu posso perder meu visto daqui a pouco? Um amigo do meu filho, amigo, assim, corria de carro com ele. Hoje não está mais porque ele está morando longe. Mas ele correu de carro. Ele é filho de um dos príncipes do Catar, estudante de Harvard. O Trump acabou de sair do Catar. Tá ganhando um avião do Catar. Agora você imagina o pai dele falando assim, peraí, acabei de dar um avião para os Estados Unidos de 400 milhões de dólares. Você vai cancelar o visto do meu filho que está só estudando, que não tem nada a ver com nada disso. Então, esse é o tipo de situação que, diplomaticamente falando, vai gerar um questionamento. E aí eu pergunto para você, e aí o que vai acontecer? Donald Trump vai falar assim, não, peraí. Nós vamos cancelar os outros 7 mil, mas esses dois aqui da princesa e do filho do príncipe, não, esses aqui a gente não vai mexer. Mas cadê a legislação aí? Cadê a igualdade das pessoas? Entendeu? Esse é o ponto em que hoje se questiona muito. Peraí, vamos bater em todo mundo? Então, se nós vamos bater em todo mundo porque estudante é criminoso, nós vamos falar também que todo cidadão é criminoso. Porque um cometeu um crime, atrocidade, então quer dizer que a gente vai generalizar por causa de todos? Não. Vamos em cima daqueles específicos e vamos cancelar os vistos daqueles específicos. Donald Trump já tem esses dados. Já está na SEBS, já está no consulado. Ele sabe aonde ele tem que ir. Aquilo ali cancela, acabou, sem atingir os outros, que não estão fazendo nada. Beleza, então essa decisão ela foi barrada pela justiça, pelo menos por enquanto. Mas quais seriam os impactos caso essa proibição do presidente Trump tivesse de fato entrado em vigor, especialmente para mais de cerca de 7 mil estudantes internacionais em Harvard, mais ou menos esse número? Caso tivesse entrado em vigor, o que aconteceria com eles? Eles seriam deportados? Inferno, João, inferno, porque olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Nós estamos em maio, hoje 26 de maio. Sabe quando terminam as aulas das faculdades? Na primeira semana de junho. Se você perde o seu status agora, você não vai ter tempo de sair dos Estados Unidos com o seu diploma na mão. Imagina o seu filho estudando numa universidade de Harvard, onde você gastou 80 mil dólares por ano de mensalidade para pagar para ele, 5, 6 anos, às vezes até mais, tá? $500 mil você colocou ali na universidade para o seu filho estudar, mas ele não vai conseguir pegar o diploma dele porque alguém que não tem nada a ver com seu filho, que nem é amigo dele, seu filho nem estava na manifestação, alguém quis fazer uma manifestação pró-Palestina. Percebe o tamanho do problema? Ou você muda para uma outra universidade, que foi o que o Donald Trump falou. Ele mandou uma notificação dizendo, quem ficar em Harvard vai perder. Mude para outra universidade. Ok. Me fala uma única universidade que vai aceitar um aluno para uma semana de aula e depois emitir um diploma para ele. Não tem, entendeu? Então esse difícil, foi um né? grande... É um problema assim, absurdo que o Donald Trump faz essas coisas. Ele não pensa não, vou assinar aqui, eu quero ferrar Harvard.
Assim, mas olha o tamanho do problema que você está criando aqui para outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Nada. O aluno que está no primeiro ano, ok, ele vai transferir para outra universidade, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai. Ok. Mas e quem está se formando? E quem pagou, quem se forma em Harvard, não está pagando a formatura de $100. Ele quer fazer uma super formatura, ele quer fazer um negócio. Imagina o cara pagando isso 5 anos numa comissão de formatura e chega lá no final e vai falar assim, eu não vou me formar por Harvard. Então esse é o grande problema que acabou virando essa situação e isso foi o que a juíza entendeu. Olha, não, pera, isso aqui não faz sentido. Se você quer atingir especificamente quem cometeu o ilícito, ou quem cometeu o que você chama de crime, ou quem cometeu o que você chama de ato impróprio para um visto de estudante. Eu concordo que é impróprio mesmo. Tá? Quem está aqui como estudante é convidado, tem que limpar o pé antes de entrar em casa. Não tem que ir para outro país fazer manifestação para o seu. Quer fazer manifestação do seu? Vai para o seu, manifesta lá. Mas atingir todo mundo é não só injusto, como também é totalmente fora de propósito. Daniel, para a gente encerrar, o governo Trump deve recorrer dessa decisão da justiça, né? E aí, existem chances de êxito nesse recurso? O que o senhor avalia? Eu acho muito difícil, João. Não, eu acho que ele tem chance de ganhar algo relacionado a especificamente quem cometeu o ato ilícito, tá? Isso aí, se ele focar nisso, ele tem grande chance de ganhar sim e revogar esses vistos. Aconteceu algo muito parecido com isso em 2017, com o próprio Trump, tá? Onde ele fez o banimento lá e foi pegou alguns países específicos onde tinha ali as manifestações voltadas para grupos terroristas e colocou banimento geral. Não, para você entrar aqui agora você tem que pedir um visto novo e vai no consulado e nós vamos passar você num check-up geral. Isso ele fez. Eu acho que isso ele tem uma grande chance de conseguir. Mas do jeito que as coisas estão, não faz sentido, porque se ele tirar essa princesa ou esse filho do príncipe, por exemplo, desse balaio de gato, ele mesmo acabou com a validade da regulamentação dele. Então, essa legislação, essa regulamentação, não é legislação, essa ordem presidencial ou esse decreto dele, nesse sentido, eu acho que não consegue se sustentar, porque ele mesmo não vai conseguir manter isso ativo, porque ele vai estar atingindo pessoas que não têm nada a ver com isso.